Olá, gente, bem-vindo ao canal da Peace Flow, seu canal sobre estudos da paz. Eu tô aqui com a minha amiga e pessoa que eu admiro muito, Maíra Liguori, que é diretora da Think Olga, que é uma organização feminista de referência em todo o Brasil, transformando realidades. E a gente estava conversando durante alguns dias sobre um tema que é complexo. Então, como introdução a esse tema complexo, eu vou pedir para a Maíra dizer pra gente como que foi o seu processo de desconstrução quando você se deu conta que você estava num lugar de opressão. Eu acho que isso é um desconforto que muitas de nós sentimos. Muitas vezes a gente fala, tem alguma coisa errada, eu não tô entendendo, eu não tô achando isso certo, mas eu não sei porquê, eu não tô gostando de estar nessa posição, mas eu não sei explicar. Acho que é uma coisa que muitas de nós passamos, se não todas nós passamos em algum momento da nossa vida. E isso era uma coisa que acontecia comigo sempre. E quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o feminismo, eu comecei a entender que aquelas coisas que eu sentia, elas eram universais muitas vezes, que elas tinham um nome e que elas existiam por um motivo. E quando isso começou a fazer sentido na minha cabeça, de que o meu corpo não é meu corpo porque eu, enquanto mulher, sou objetificada desde que eu nasci, ou que a minha voz ela é menos importante do que a do meu semelhante do sexo masculino, do gênero masculino, ou quando eu tento fazer alguma coisa e isso é visto como uma coisa de menina masculinizada e eu imediatamente sou repreendida e desencorajada a fazer aquilo. Então, conforme as coisas foram ficando mais claras, conforme eu fui aprendendo como funciona esse sistema de opressão, eu vi qual era o meu lugar. Eu vi por que eu sentia o que eu sentia e como que eu estava reagindo a isso de uma forma automática e desconfortável, porém automática. E em que era... O assédio sexual, por exemplo, é um tema que a gente sempre fala e que acho que todas as mulheres vivem, que é até 4 anos, você andar na rua e ser assediada e ouvir barbaridades e tal, era a coisa mais normal do mundo. Só que ninguém gosta. Pelo menos uma grande parte das mulheres não gosta. E de repente, quando a primeira pessoa ousa falar, quando ela se coloca dizendo isso não é legal, eu não gosto e você precisa me respeitar, eu não quero. Eu falo, eu também não quero, também não quero, também não quero, e vira um efeito dominó em que muitas mulheres começam a despertar para aquele incômodo. Então, para mim era natural eu sair pra rua e tomar uma cantada grosseira, até o ponto que aquilo não é mais natural. E de repente nem falar com ninguém, né? Você toma cantar tão acostumada que você nem comenta, você fica em silêncio. E o silêncio é uma das formas de opressão, né? Exatamente. Porque é a repetição automática de um padrão, né? Então, se isso é tão natural, pra que eu vou falar? Com quem eu vou falar? Como eu vou falar? Né? Por isso que também existe uma coisa muito importante que acontece dentro do movimento feminista, que são as mulheres falando sobre as coisas e colocando a voz delas no mundo e reclamando e exigindo respeito, exigindo os direitos. E muitas vezes isso vem de uma forma que é catártica. Porque é isso, você viveu a sua vida inteira entendendo que aquilo você tinha que aceitar, você tinha que engolir, você tinha que passar por aquilo sem questionar. E de repente você vê que não. E aí junto com isso vem raiva, vem indignação, vem revolta, vem vontade de mudar tudo do começo, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas que menina agressiva, essas feministas, não sei o que, é natural, né? E faz parte do processo. E depois que você se livra da sua carga pessoal, ou não sei se a gente se livra em algum momento, mas quando você lida com ela, você é capaz de olhar com distanciamento para o problema, parar de repetir alguns comportamentos, né? E começar a colocar suas contribuições no mundo para evitar que aquilo aconteça sempre. Então, é isso que eu entendo como desconstrução. E foi bem assim que aconteceu o meu processo. E aí, com base nisso, eu vou trazer uma frase de um teórico da não violência chamado James Sharp. E ele diz o seguinte: o opressor, ele se fortalece com a cooperação do oprimido. E essa é uma frase polêmica quando ela é descontextualizada.
Então a gente quer muito enfatizar que essa posição do oprimido não é uma posição de culpa, não é uma posição de que você tem culpa porque você está aí e você quer super contribuir com o seu opressor. Não é isso. O sistema ele é construído de uma forma onde tem vários processos de persuasão que vem desde o formato de educação, educação na família, educação formal, que nos prende dentro de um sistema de crenças, que é um sistema de crenças que favorece aquelas pessoas que estão na posição do opressor. Então eu queria perguntar para a Maíra de que forma essa frase, que os oprimidos cooperam com seu opressor, se encaixa dentro do movimento feminista. Tá. Quer dizer, na verdade, as pessoas que precisam entender o que é o feminismo. Eu acho que tudo parte de um ciclo e uma engrenagem muito sólida e constituída há muito tempo, há mais de 2000 anos, desde que o patriarcado existe, e que coloca a mulher como um ser inferior ao homem. Então, para fazer isso de uma forma bem didática, a mulher ela tem um poder muito grande, que é o de gerar a vida e de saber que aquele filho é dela, foi ela que fez. O homem não tem esse privilégio, ele não tem esse poder e essa capacidade. Então, para se equilibrar ou se sobrepor à mulher dentro da sociedade, para ele não ficar à mercê da mulher, que é a única que tem o controle sobre a procriação, em teoria, existe o patriarcado. E aí é ele que vai combinar várias táticas e várias técnicas que vão manter esse sistema de opressão. Entre as várias artimanhas e as armadilhas que a gente vai descobrindo, que o patriarcado foi muito inteligentemente construindo ao longo desses milênios, está de fato a colaboração da mulher. Todo machista teve uma mãe. Ele pode ter tido um pai machista, mas ele teve uma mãe. E essa mulher, por ser uma vítima desse sistema, repassou para esse homem ou para as outras mulheres conceitos machistas e opressores sem saber, sem perceber. Por isso que é importante a gente falar que não se trata de culpabilizar as mulheres que são as maiores vítimas, e sim de desresponsabilizá-las, embora elas estejam inseridas dentro dessa cadeia. Então é entender, só existe opressor porque existe oprimido. A partir do momento em que a gente não se vê mais como oprimido, aquilo não tem mais o mesmo efeito sobre nós, E por isso que o feminismo ele é tão importante. Quando você entende os centenas de mecanismos que existem, você começa a questioná-los e as coisas perdem a importância. Então, assim, você não vai mais se submeter, por exemplo, a um relacionamento abusivo, porque você primeiro entende que aquilo é um relacionamento abusivo em que você está sendo colocada numa posição de inferioridade a qual você não merece, ninguém merece. Mas também porque você pode entender que você pode ser um ser completo sem a presença de um homem, necessariamente. Porque a sociedade, ela vê muito a mulher sempre em contraposição ao homem. Então, eu sou a esposa de, a irmã de, a filha de. Eu nunca sou eu por mim mesma. Então, quando você se empodera, quando você entende e se liberta um pouco disso, você não se submete necessariamente. E aí é uma revolução individual. E ela é penosa, longa, ela é dolorosa, mas é uma libertação. Claro. Como tudo, E eu lembro de um namorado que eu tive há vários anos atrás, e sempre quando ele me apresentava, ele falava, essa é minha namorada. E eu ficava assim, aí depois eu conversei com ele, eu falei, peraí, tudo bem, eu sou sua namorada, mas eu sou Dayana. Eu tenho nome, então, eu faço coisas importantes pro mundo, eu tenho inteligência, E eu lembro que ele ficava, mas então como é que eu te apresento? Tipo, a pergunta, que é justamente um pouco desse espaço. Eu falei, pelo meu nome? Dayana, minha namorada, ou só Dayana, não interessa. Então, não precisa fazer um pitch. Exatamente. Você pode só me apresentar como um ser humano, não como um acessório seu, Exatamente. Então, acho que são pequenas coisinhas dessas, desde outras mudanças sistêmicas. O que a gente está tentando trazer é a consciência para as mulheres que ainda estão nesse estado de opressão, para saberem que estão no estado de opressão, para então se libertarem, para se empoderarem e fazerem mudanças. Porque eu acho que só consegue fazer uma mudança quem já tem um senso crítico de perceber nessa distância que você falou, o sistema acontecendo da forma
que ele acontece. Né? Exatamente. Eu queria trazer uma frase de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. Homens e mulheres se libertam em comunhão, que é muito o que eu acho que a Think Olga propõe, de empoderar as mulheres de forma coletiva e trabalhando o conceito de sororidade. Você pode dizer pra gente o que é a sororidade? Por que ela é tão importante? A sororidade, a palavra em si, ela existe como uma versão para o gênero feminino, para a comunidade de mulheres, de fraternidade. Então eu estou aqui para você. Eu não preciso ser sua melhor amiga, não preciso gostar de você necessariamente, mas eu vou te defender. Você tem como é a presunção da inocência. Isso, você é inocente até que se prove o contrário. Por que isso é revolucionário quando a gente está falando de gênero e de feminismo? Porque nós somos criadas desde sempre a termos uma visão de outras mulheres como nossas inimigas, nossas competidoras. Isso está muito centrado está muito pautado no homem estar no centro da nossa vida. Então, qual é o ícone de sucesso para a vida de uma mulher? Hoje, isso está sendo reconstruído e reorganizado, mas até ontem, literalmente, era um bom casamento. O que uma mulher pode almejar de melhor na sua vida, de símbolo máximo de sucesso, era um bom casamento. Isso significa que todas as outras mulheres que estão em volta de você são suas rivais, porque elas podem estar disputando pelo mesmo bom casamento que você. Isso é a tática do dividir para conquistar. Então, as mulheres, quando elas se unem, quando elas se formam em comunidade, isso traz uma força e uma reorganização desse poder, né? E que diminui a influência do meu opressor. Então, quando um cara trai a esposa, isso é uma coisa que a gente sempre fala na Olga, né? Que sai as matérias. Fulana é o pivô da separação do Brad Pitt e da Angelina. Não, o pivô da separação é o Brad Pitt, não é a mulher. Porque quem tem o compromisso com a Angelina é o Brad Pitt, não é essa pessoa que veio de fora. Então, botar essas duas mulheres, a Angelina com esse pivô da separação, é um mecanismo perverso do patriarcado. Separar as mulheres e colocá-las como rivais. E nisso, o cara sai completamente ileso dessa situação, embora ele seja o único culpado. Então, a sororidade é de fato revolucionária. E você... Agora me deu um branco. O que eu ia te perguntar? Como se empoderar, de repente? Como se empoderar? Eu acho que uma das coisas que a gente estava conversando ontem, né, que é sobre qual é o antídoto para esse problema. Isso. Como que a gente resolve a hora que a gente para pensar, peraí, eu acho que eu estou num sistema de opressão. Eu sou oprimida porque eu sou mulher ou porque eu sou negro ou porque eu tenho uma deficiência, sei lá, existem sou pobre, tem diversas formas. Quando você entende que esse sistema pode existir, a primeira coisa é se informar. Isso. E a gente entende que a informação, né, o conhecimento, a consciência é a principal arma que a gente tem. Quando você está informado, você começa a conhecer melhor o mundo, os mecanismos do mundo e a si próprio. E eu acho que isso é maravilhoso. Que você começa a experimentar potenciais que você não sabia que você tinha. Porque eles estavam ali escondidos com todas as camadas dos preconceitos que todas as opressões trazem, né? E aí, a partir disso, quando você se conhece também, e quando você se informa e você entende o que está acontecendo, você consegue se empoderar, você se encoraja a ser a mudança. A agir, né? Exatamente. E eu lembro que a gente estava conversando também sobre o papel da mãe, que está dentro de tantos espaços da escola, por exemplo, onde ela ocupa, geralmente até pela própria distribuição social de trabalho, geralmente a mulher está perto de várias instituições onde ela tem essa potência
uma vez que ela já esteja empoderada, para ter muitas transformações. Então, essa mãe, já que é metade, né? Você falou, metade da mãe, como é que é? Mãe da metade do mundo. A Maria da Penha, que é uma Isso. feminista super importante aqui do Brasil, ela fala, né? Nós mulheres somos metade da população e mães da outra metade. Ou seja, o poder está na nossa mão. Por isso que esse patriarcado se importa tanto em nos manter ignorantes sobre ele, porque a partir do momento que a gente... E separadas, porque a partir do momento que a gente tiver essa consciência, ele não vai mais existir. Exatamente. Não existe mais essa opressão. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante dizer é que a gente não é contra os homens, não é ser contra os homens. É contra um sistema de patriarcado que oprime a mulher no seu direito de fala, no seu direito de expressão da sua identidade, na sua expressão de várias outras formas, no direito de ganhar o mesmo salário, o direito de ter um emprego legal, de poder fazer tantas coisas, tantos direitos que são negados a gente. Por isso que é importante a gente refletir sobre a frase de que forma cooperamos com o nosso opressor, no sentido de tomar consciência, e não no sentido de que você é culpada por nada nesse sentido, né? Exatamente. E pensar também que esse sistema de opressão, ele também oprime homens. Ele também propõe que existe uma única masculinidade possível e isso gera mais e mais violência. Então, não é legal para ninguém no fim do dia, né? É só uma máquina que funciona assim e que nos priva do nosso poder por medo, por desconhecimento, por insegurança. E é isso. E eu queria deixar como dica o seguinte, sabe aquela amiga que acha que nunca sofreu um assédio, que não tem opressão nenhuma, que tá tudo tranquilo, mas na verdade ela é super oprimida pelo namorado, pelo marido, pelo trabalho? Ela é a primeira pessoa com quem você pode levar vários conteúdos que são produzidos pela Think Olga. Obrigada. Que tem coisas incríveis e que o objetivo é justamente esse, é ajudar na conscientização, na desconstrução e no empoderamento de mulheres. Então eu acho que cada uma de nós, dentro do nosso pequeno círculo social, de pessoas próximas mesmo, de mãe, até mesmo de avó, enfim, de fazer isso. Eu acho que está nas nossas mãos conseguir espalhar cada vez mais essa conscientização, mostrando, galera, vocês estão oprimidas aí, tipo, vamos, bora com a gente, comunhão, sororidade. Sim, existe um outro jeito possível de ser mulher e ele é muito bom. E nosso desejo é que todas nós possamos em algum momento da vida experimentar. Não é uma obrigação, porque a gente sabe que muita história, muita carga, muita coisa. Então é injusto a gente pedir que todas as mulheres sejam feministas, porque nem todas elas vão ser capazes de se libertar de tanta coisa assim. Mas que a gente puder fazer, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar mais longe. Certeza. Gente, eu vou terminar essa entrevista pedindo para a Maíra compartilhar uma frase linda de própria autoria que ela falou lá no programa que a gente fez nos Estados Unidos junta e que virou também um dos meus lemas, que é: o meu sonho é que todas as mulheres possam ser livres, autônomas e possam se conectar, se encontrar como irmãs. É isso. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.